Querido, certa vez Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ele começou a ensinar a palavra do Senhor para eles, trazer as revelações de Deus. E vai acontecer um fato onde ela estava ali atarefada com as tarefas de casa, e a irmã dela, a Maria, estava sentada, ouvindo o que Jesus estava falando. E ela chega para Jesus e diz que pede para Jesus intervenha e fala com a Maria para ela trabalhar também. Jesus vai então trazer um outro ensinamento ali, além dos demais que ele estava trazendo. Vai dizer para ela que ela estava ansiosa, preocupada com muitas outras coisas, e que Maria havia escolhido a melhor parte, e esta, ele diz, não lhe será tirada. Escolher a melhor parte é escolher estar na presença de Jesus. Ali naquele momento, a melhor parte era exatamente essa: não cuidar, não os afazeres daquele momento, mas Jesus é a melhor parte da nossa vida. Quando nós escolhemos Jesus, nós aprendemos isso. Infelizmente, muitos ainda estão apegados apenas à questão religiosa, apenas igreja, e não Jesus. Por isso que muitas vezes não tem prazer de estar na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor, porque ainda não estão escolhendo a melhor parte. Então, vamos orar por eles, para que eles possam ser despertados e ser revelados pelo Senhor, para voltarem então aos caminhos do Senhor. Meus queridos, nós estamos nessa semana falando, hoje eu quero fazer a conclusão do tema A Igreja que Agrada a Deus. Fizemos algumas considerações durante essas semanas a respeito da igreja, como foi o seu estabelecimento, como ela começou, o porquê, para quê. E entramos então depois nas características da igreja que realmente agrada a Deus, baseados no texto que está escrito em Atos capítulo 20. Em Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Quando Paulo está junto com os cristãos ali na cidade de Troia, e ele vai relatar o seguinte: no primeiro dia da semana, ajuntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou-se à prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu no terceiro andar, tomado por um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até o alvorecer, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Até o versículo de número 12. Senhor, diante da tua palavra escrita, nós queremos que o Espírito Santo do Senhor a revele agora ao nosso coração, nos dê entendimento, clareza, para recebermos a palavra vinda do Senhor. Que essa palavra venha trazer transformação para a nossa vida. Que essa palavra do Senhor venha nos levar realmente a entender a necessidade de escolher esta melhor parte.
que é viver com o Senhor. Nos revele por meio do Teu Espírito Santo a Tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, meus irmãos, nós vimos algumas questões aí a respeito da igreja que agrada a Deus. Primeiro, nós vimos que uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que adora a Deus verdadeiramente. Vimos isso a partir de alguns textos bíblicos também. Esses ensinamentos anteriores estão publicados tanto no Facebook quanto no YouTube. Os irmãos podem acompanhar ali. Nós não vamos voltar em todos os tópicos como nós fizemos naqueles dias. Segunda característica de uma igreja que agrada a Deus é uma igreja onde ela aprende a priorizar a palavra de Deus. Ela passa a entender o lugar da palavra de Deus na vida dos seus membros. Como essa palavra de Deus tem lugar na vida deles. Então nós vimos algumas questões sobre isso e nós vimos que quem não gosta de ouvir a palavra de Deus é incrédulo. Incrédulo significa que ainda não se converteu a Jesus. Porque Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Então, se você não gosta de ouvir a palavra de Deus, significa que há uma incredulidade no seu coração e você precisa tratar disso. Vimos também depois que a igreja que agrada a Deus é uma igreja que é luz no mundo. Então nós vimos uma série de questões ali, quando aqueles irmãos vão até o templo levando as suas lamparinas para iluminar o lugar, e vimos alguns ensinamentos que Jesus nos traz sobre ser luz para o mundo. Aprendemos também que a igreja que agrada a Deus é uma igreja que está viva, está sempre acordada. Uma igreja que não se coloca como aquele jovem, estava sentado ali naquela janela, e nós contextualizamos isso, pessoas que não ficam ali em cima do muro, mas pessoas que sabem quem elas são realmente, que elas se envolvem, que querem estar presentes, que querem estar juntos, querem participar, querem estar perto um do outro, pessoas que querem realmente viver perto do Senhor e da sua palavra. Depois nós vimos também que a igreja que agrada a Deus é uma igreja que abraça as pessoas com amor. Como Paulo, ele para o seu sermão, desce, vai lá, abraça aquele rapaz que estava ali, dado como morto, ali no chão. Nós vimos algumas questões importantes sobre isso, que se você é a igreja que agrada a Deus, você precisa aprender a abraçar aquelas pessoas que estão mortos espiritualmente. E muitos deles mortos espiritualmente dentro das próprias igrejas. Seus irmãos em Cristo. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, essa igreja que agrada a Deus são formadas por pessoas que estão sempre atentos às pessoas que estão reunindo, as pessoas que estão deixando de reunir, vai ao encontro delas, ora por elas, se preocupa com elas, entra em contato com elas. Então, se você é parte da igreja que agrada a Deus, você faz isso. Se ainda não faz, ainda não está agradando a Deus, precisa começar então a fazer isso. Mas também, meus queridos, eu quero acrescentar apenas mais 2 tópicos aqui para nós encerrarmos então essa série. É que a igreja que agrada a Deus é uma igreja que aprende a viver em comunhão com Deus e em comunhão com seus irmãos. Uma igreja que não perde essa comunhão, independente do que acontece. Independente das situações adversas. Veja que o que havia acontecido ali, Paulo estava pregando, aquele jovem cai ali daquele terceiro andar, é tirado como morto. Aquilo que poderia causar um grande tumulto ali naquele momento e dispersar aquelas pessoas, naquele momento vai se converter num momento de comunhão maior, mais íntima com o Senhor. Ninguém foi embora, não por curiosidade,
mas porque viu o poder do Senhor agindo ali naquele lugar. Então vejam, meus irmãos, que versículo 11 diz assim: e subindo, ou seja, ele estava na reunião no terceiro andar, o rapaz caiu lá, estava como morto lá embaixo no primeiro andar. Paulo então desce, vai lá no encontro dele, no versículo 10. Depois que Paulo então traz aquela palavra que ele estava, a alma dele estava nele, que o rapaz havia ressuscitado, aí o texto diz assim: então Paulo subindo, ou seja, ele volta para o terceiro andar onde estavam reunidos antes, volta novamente a fazer o que estava fazendo, mas não deixando que nada das coisas que aconteceram interferissem naquele momento que estava ali cultuando ao Senhor. Às vezes, meus irmãos, acontecem coisas no nosso dia a dia que às vezes tentam nos impedir de cultuar o Senhor. Muita gente deixa se ferrar por isso. Ela tem um problema em casa com o filho, com o marido, com a esposa, com o vizinho, tem um problema lá com qualquer outra coisa lá no trabalho. A primeira coisa que ela faz é deixar de estar na casa do Senhor. Ela deixa de estar na casa do Senhor porque ela não tem clima, não tem ambiente mais. O texto diz que havia uma situação de morte ali, e mesmo depois de tudo isso, o texto diz: e subindo, então volta ao terceiro andar, e volta novamente para retomar o que estavam fazendo antes, e subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até de manhã cedo, até o alvorecer, até a alvorada, e assim ele vai partir. Então veja, houve um intervalo, a pregação de Paulo estava se estendendo até a meia-noite, diz o versículo 7. Houve essa situação desse contratempo com esse rapaz. Paulo então para tudo, vai lá atender o rapaz. Ele volta, e aí quando ele volta, o texto diz: partindo o pão. Aqui ele está falando sobre a ceia, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o texto diz que depois da ceia, ele ainda continuou falando com eles até o dia amanhecer. E quando o dia amanhece, ele vai continuar a sua viagem missionária. Paulo nos ensina aqui, meus irmãos, que quando nós temos um compromisso com Jesus e queremos ser uma igreja que realmente agrada a Deus, nós não nos deixamos levar pelas situações adversas ou contrárias que acontecem em nossa vida. Veja que um culto que poderia ter acabado de forma trágica, ele vai se estender ainda mais. Não só até a meia-noite, não terminou ali. Continuaram reunidos, continuaram em comunhão com o Senhor. Ali agora, depois de tudo aquilo ali, eles vão ter então partir do pão, que era o momento da ceia do Senhor. Nada impediu que a ceia do Senhor fosse ministrada àquela igreja naquela noite. Nada impediu que as pessoas participassem da ceia do Senhor naquela noite. Meus irmãos, às vezes nós vemos as pessoas nos dias atuais tão displicentes com referência a participar da ceia do Senhor. Já falei sobre isso diversas vezes, que tempos anteriores, tempos atrás, reunião onde era o momento da ceia do Senhor, era o momento mais aguardado dos cristãos. Hoje nós vivemos um momento, meus irmãos, de descaracterização tão grande do Evangelho, que as pessoas estão fugindo. Acho que a expressão correta seja essa mesmo, não só omitindo, estão realmente fugindo mesmo do confronto do que é a ceia do Senhor. Não querem comprometer-se em estar no culto na ceia do Senhor, porque isso pode gerar uma situação meio constrangedora por causa da forma com que elas vivem. Então elas não querem estar em comunhão para a ceia do Senhor, então elas fogem desses dias, preferem não participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, meus irmãos, é algo muito sério, tão sério que não pode ser desprezado, como muitos estão fazendo. Preciso que haja um despertamento do Senhor nas nossas vidas, na vida dos
irmãos, graças ao Senhor pelos irmãos que estão aqui, mas precisamos que o Senhor faça despertamento na vida dos demais, que eles entendam o significado desse momento da ceia do Senhor, para que não se omitam do seu compromisso com o Senhor. Mateus capítulo 26, vejam lá o que Jesus está dizendo a respeito da ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 26 também. Jesus está chegando ao final do seu ministério. Logo depois ele vai então para o Getsemane. Depois ele vai ser preso logo na sequência. E depois vai ser crucificado e morto pelos nossos pecados. Aí, nessa última reunião deles, na última reunião que ele tem com os seus discípulos, ele diz assim, o texto diz assim, Mateus 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Sabe por que, meus queridos, que as pessoas não querem se envolver na ceia do Senhor? O diabo, que estratégia para elas não fazerem isso? Porque elas sabem que nesse momento da ceia do Senhor há um mover do Senhor sobrenatural para mudar a forma de encarar a obra salvadora de Jesus. E o que o diabo quer? Que as pessoas não entendam isso. Por isso Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E Paulo está falando isso de ambientes cristãos mesmo. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão cegas, porque o diabo está colocando cegueira nas pessoas para que elas não percebam que elas estão perdendo ou deixando de receber do Senhor nas suas vidas quando elas se omitem de se envolver e de participar da ceia do Senhor. Veja que Jesus, quando está na última reunião dele, foi o último momento de Jesus com os seus discípulos, ele quer então selar esse momento com o maior ensinamento que ficaria para toda a eternidade. Jesus já havia, durante todo o seu ministério, trazendo ensinamentos para eles diariamente. Mas o momento de fechar com chave de ouro tudo aquilo que ele havia ensinado, ele ensina sobre a importância da ceia do Senhor. Ou seja, quem não entendeu o significado da ceia do Senhor, ainda não entendeu quem é Jesus para ele. E como nós temos pessoas assim nas igrejas, não só na nossa igreja, falando da nossa igreja, porque o nosso objetivo são os nossos irmãos. Nós vivemos um tempo, meus queridos, em que há uma frieza tão grande quanto a isso, as pessoas não conseguem entender o significado da vida de Jesus e da morte de Jesus na cruz por elas. Pensam apenas na igreja, instituição, mas não entenderam ainda que para ser igreja de Jesus nós precisamos entender o significado de tudo isso. Quer ver um outro texto? 1 Coríntios capítulo 11. A gente usa muito esse texto para a celebração da ceia, mas eu quero ler uma parte que normalmente nós não usamos. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 27, depois que Paulo falou sobre o significado da ceia do Senhor, a partir do versículo 17, ele começa a falar sobre isso, e chega ao versículo
até o versículo 26, ele mostra o porquê participar da ceia, diz que porque todas as vezes que comeres deste pão, beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Muito bem, normalmente nós lemos o texto até a esse versículo mostrando que até quando Jesus voltar, a ceia do Senhor tem que ser ministrada, porque é ordem de Jesus para cada um de nós. Mas preste atenção no versículo 27 em diante. Ele fala assim, olha, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Talvez essa seja o medo que as pessoas têm. Não têm discernimento de Jesus na vida delas e sabem que se participarem dignamente, porque a vida delas no dia a dia faz com que sejam indignas da presença de Jesus, virá sobre elas condenação. Agora veja o versículo 30. Por causa disso, há entre vós quem? Paulo está falando da igreja de Corinto. Está falando dentro da igreja. Os irmãos em Cristo faziam parte daquela igreja. Paulo diz o seguinte: por causa disso, há entre vós, dentro da igreja, muitos fracos, muitos que estão doentes, muitos que dormem. A tradução melhor aqui, são mortos. São mortos. Vejam que Paulo está dizendo o seguinte: embora estejam reunidos com vocês, congregando com vocês, embora estejam se reunindo em muitos momentos, Paulo diz, muitos deles estão fracos espiritualmente, estão doentes na sua fé espiritualmente, e por causa desta fraqueza e da doença foram levados à morte. É o processo destrutivo e em sequência. O crente que para de participar da ceia do Senhor está morrendo espiritualmente. Passou pelo processo da fraqueza, da doença, está morto espiritualmente. O crente que não se interessa em participar da ceia do Senhor, que não abre mão de tudo que ele está fazendo para participar da ceia, abre mão de qualquer outro compromisso para participar da ceia do Senhor, é porque já está morto espiritualmente. Está como membro da igreja, como Paulo diz, das pessoas que estavam ali na igreja de Corinto. Interessante que em outro momento Paulo vai chamá-los de irmãos, vai dizer que eles são irmãos, mas esses irmãos estão morrendo, estão mortos. Então veja, Paulo vai chamar a atenção a respeito disso, meus queridos, para que haja um despertamento ali entre eles. Não podemos, meus irmãos, deixar que esse processo gradativo, que esse processo de destruição atinja a sua vida. Você que está aqui hoje, ou quem for assistir depois desse vídeo também, dessa ministração, precisamos que o Senhor possa ter misericórdia dos nossos irmãos em Cristo. Precisamos dizer que o Senhor tenha misericórdia deles. Tem muita gente morta no nosso meio, meus queridos. Assim como aquele jovem caído daquela janela ali morreu, tem muita gente vivendo morto hoje dentro da igreja. E somente Jesus pode ressuscitar você da morte espiritual. Pastor não pode, igreja não pode, só Jesus mesmo. Então, meus queridos, precisamos de clamar ao Senhor com misericórdia por essas pessoas, para que elas entendam a importância desse momento. E, meus queridos, vemos também, no decorrer dos tempos, a ceia do Senhor perdeu seu significado para muitas igrejas. Estamos afastando da simplicidade do Evangelho de Cristo e buscando então transformar a ceia do Senhor para muitas pessoas, tem se tornado um
um momento de grande espetáculo, shows pirotécnicos. Tem que ter alguma coisa espetacular acontecendo naquele dia. Não, meus irmãos. Senhor, é a simplicidade, é a vida de Jesus no nosso meio. Não precisamos de elementos externos, luzes fortes, movimentos, barulhos, não, trombetas, nada disso. O texto diz, lá em Mateus capítulo 26, que quando eles estavam ali, no final, já no encerramento daquela reunião, Jesus ali solenemente reúne, estabelece a ceia do Senhor, e o texto vai dizer ali também, que acabado isso, eles cantaram um hino solenemente, e logo depois Jesus vai para o Getsemane. É um momento solene, porque é o momento de refletirmos a vida de Jesus em nós. Precisamos dar um lugar devido e não uma analisação da ceia do Senhor, mas ela é um momento especial para a nossa vida como igreja. Porque, meus irmãos, se isso não acontecer e temos esse significado da ceia do Senhor como Jesus manda que tenha, não temos razão de ser igreja. Não tem razão de vir para aqui, meus irmãos, reunir semanalmente. Para quê? Para que reunir se simplesmente queremos um encontro social? Vamos fazer encontros sociais, vamos deixar de fazer culto. Porque o culto, meus irmãos, expressa a presença viva de Jesus. E a ceia do Senhor deveria ser algo constante. Não sei se os irmãos já viram sobre isso. Na verdade, nós precisaríamos, a ceia do Senhor não poderia ser um domingo no mês. Como que a igreja cristã do primeiro século celebrava a ceia? Toda reunião. Era reunião na casa, reunião no templo. A ceia do Senhor sempre era celebrada em todos os encontros da igreja. Não é uma vez no mês. Porque todos os momentos deveriam ser marcados por essa manifestação de Jesus ali no meio deles, porque Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Através dos tempos, muitas coisas foram mudadas, a própria denominação vai estabelecendo outras questões, e a ceia começa então a ser celebrada já com um tempo maior. Mas bom seria se nós conseguíssemos resgatar esse modelo de todo culto ser um momento de celebração da ceia do Senhor. Meus queridos, eu quero concluir com você dizendo que a igreja que agrada ao Senhor, além de ser uma igreja que mantém comunhão com Deus, com seus irmãos, e entende a presença de Jesus no seu meio através da ceia do Senhor, ela é uma igreja que tem alegria no seu coração, uma igreja feliz. Versículo 12 do texto de Atos capítulo 20 diz que eles levaram aquele jovem agora vivo e ficaram um pouco consolados, estavam felizes porque aquele jovem havia ressuscitado. Quando você vem para a igreja, você tem que expressar felicidade na igreja. A igreja não pode ser lugar de os cultos sejam quase que velórios. Tem dia que a gente está aqui à frente, eu falo por mim, pelos irmãos do louvor, a vontade que a gente queria juntar nossas trouxas de fora sem fazer nada. A gente olha para as pessoas, parece que estamos no velório, como se aqui na frente tivesse um caixão aqui, as pessoas estão dando um corpo aqui na frente. Uma expressão de alegria. E se a alegria é uma característica do cristão, porque a Bíblia diz que a alegria não é um sentimento que nós temos. Mas eu estou triste por causa de pessoas e situações que eu estou vivendo no meu dia a dia. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, a alegria é uma pessoa. Jesus é a alegria de todos os homens. Alegria não é uma condição que nós vivemos se as coisas estão indo tudo bem para a gente. Se fôssemos olhar a igreja no primeiro século, a perseguição que ela vivia, ela não seria uma igreja feliz. As pessoas iam para as arenas, eram mortas, eram incendiados os seus corpos,
destruídas por animais, e elas estavam ali adorando a Deus com alegria no seu coração. Será que nós vamos precisar de perseguição a esse ponto para as pessoas receberem de volta a alegria no Senhor? As pessoas estão perdendo, meus queridos, a alegria de estar na casa de Deus. E quando chegam aqui, chegam com semblantes cabisbaixos, tristes, ou não tiveram uma semana de comunhão com o Senhor, e estão expressando isso que vai nos seus rostos, ou realmente elas não entenderam quem é Jesus para elas. O cristão tem que ser uma pessoa alegre. Ele tem que ser diferenciado do mundo. Ele não pode ser uma pessoa cabisbaixo, triste, melancólico, todo o tempo. Não! É errado. Se nós somos libertos por Jesus do poder do pecado, nós temos que ter uma alegria permanente, contínua, constante em nós, todo momento, independente do que estiver acontecendo em nossa vida, meus queridos. Salmo 100. Salmo número 100. Preste atenção aí nesses 2 primeiros versículos. Veja, o Salmo 100. O que diz aí? Vamos ver juntos, versículo 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a igreja de Jesus reunida. Celebra com júbilo e serve ao Senhor com alegria, enquanto apresenta o seu louvor e o seu cântico ao Senhor. Se não tem alegria no seu coração, tem alguma coisa errada, e o problema está na sua relação com Deus, se você não entendeu que Deus é o Deus que traz alegria no seu coração. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estaríamos sozinhos, teríamos sempre motivos para nos alegrarmos. Então, meus irmãos, nós temos que expressar, quando a gente reúne, tem que precisamos expressar essa alegria de estar na casa de Deus. A gente não pode viver uma vida cristã assim tão desagradável, a ponto de achar que estar aqui é um fardo que você tem. Não pode ser isso. Estar na casa de Deus junto com os seus irmãos em Cristo é motivo de alegria. Primeiro, porque você está na presença de Deus. Segundo, porque você está vivo. Se você está aqui, é porque você está vivo. No dia que você morrer fisicamente, acabou isso aqui. Então você aproveita todo o tempo que você tem servindo ao Senhor com alegria na casa do Senhor. Então, meus irmãos, a igreja que agrada ao Senhor, ela tem que ser uma igreja que expressa alegria naquilo que ela faz, alegria em estar na presença do Senhor, alegria em viver na presença do Senhor. Tudo que nós fazemos tem que produzir alegria, porque a alegria é Jesus em nós, não é um sentimento que nós temos por causa das circunstâncias boas ou más. Eu não preciso de uma motivação exterior, de alguém aqui na frente contando piadinhas para você sorrir, para você ser alegre. Não. Nós não precisamos aqui de um animador de auditório para fazer você sorrir, você sair daqui com o coração alegre. Porque a alegria que nós temos não é motivada exteriormente. A alegria que nós temos é motivada interiormente por alguém que vive dentro de nós. Se você não tem essa alegria, é porque você não tem Jesus na sua vida. Você pode estar na igreja, mas não tem Jesus na sua vida. Porque o dia que Jesus entrar no seu coração, você vai ser uma pessoa feliz, alegre. Meus queridos, então quando nós olhamos para tudo isso que a gente
começou esses dias. Olhamos para a igreja que agrada ao Senhor, nos lembramos, cada um de nós é parte da igreja. E aquilo que nós somos, que fazemos, expressa quem nós somos na igreja de Jesus. Precisamos, meus irmãos, então, buscar fazer isso, agradar a Deus com aquilo que nós fazemos como igreja. Ser realmente uma igreja que agrada a Deus, adorando a Deus de todo o nosso coração. Quando vamos para os cultos, vamos somente para celebrar ao Senhor com alegria. Ser uma igreja que prioriza a palavra de Deus na nossa vida, nas reuniões que já fazemos. A palavra de Deus tem que estar presente, tem que ocupar o tempo devido nela. Queremos ser uma igreja, você quer ser uma igreja que agrada a Deus, tenha um bom testemunho de vida, não deixa que a luz de Jesus apague na sua vida. Você quer ser uma igreja que agrada a Deus, esteja vivo, acordado todos os dias da sua vida. Quer ser uma igreja que agrada a Deus, abrace os seus irmãos com amor, busque os que estão morrendo, que já estão mortos espiritualmente, leve a eles a vida de Jesus. Quer ser uma igreja que agrada a Deus, não permita que nada impeça a sua comunhão com Deus e com seus irmãos. Participe dos cultos, participe da ceia do Senhor. Quer ser uma igreja que agrada a Deus, vá para a igreja com alegria no seu coração todo dia. Seja cristão verdadeiro e seja uma igreja que agrada a Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nesse momento em que nós estamos na Tua presença e ouvimos agora o desafio da Tua palavra, agora nós precisamos da instrução do Espírito Santo para que essa palavra possa realmente produzir frutos em nós, que gerem realmente uma transformação. Não podemos apenas passar semanas e semanas ouvindo e não transformar isso em prática. Porque senão não há razão de ser, que nós ouvimos a Tua palavra. Então, Deus, nós pedimos a capacitação do Espírito Santo do Senhor para que essa palavra que vem do Senhor revelada para nós possa realmente gerar transformação na nossa vida, para que comecemos a buscar meios para nos tornarmos realmente igreja que agrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, revela-nos que nós somos realmente, como está o nível da nossa vida com o Senhor. Revela-nos, Deus, aquilo que precisa ser transformado em nós, para sermos igreja que agrada ao Senhor. E nos dê coragem para mudanças, Pai. Coragem para transformação. Coragem, ó Deus, para vivermos como igreja do Senhor, te agradando em todos os momentos da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, entregamos a vida dos nossos irmãos ao Senhor, para que possamos sair daqui hoje com a convicção de que precisamos ser igreja que realmente te agrada verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos voltar naquele texto de Mateus 26. Mateus capítulo 26. Vamos voltar.